Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quero agradecer por esta oportunidade, primeiramente a Deus, porque sabemos que se não fosse pela misericórdia dele, eu não estaria aqui, e creio que nenhum de nós, porque nós não somos capazes, porque somos falhos. Deus abençoe aqui a toda a igreja, aos pastores, pastora, que estão aqui para adorar e glorificar a Deus. Quero agradecer também ao Zé Vivo, porque toda vez que eu preciso de alguém para ficar no som, esse profeta está aí para ficar para mim. Uma salva de palmas, Zé Vivo. Aleluia. Sem perca de tempo, vamos no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15 e versículo de número 23 e versículo de número 24. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 16 e versículo de número 23 e versículo de número 24. Quem encontrou, digam amém. Amém. Aleluia. Que nos diz a palavra de Deus. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha-se perdido, e foi achado. E eles começaram, e alegraram-se. Podeis tomar vossos assentos glorificando a Deus. Quero também parabenizar a essa juventude por esse trabalho lindo, ao pastor, porque sabemos que não é fácil, mas a obra que Deus tem é grande. Igreja, eu estava planejando pregar sobre Abacuque, só que aí Deus, Ele falou sobre o meu coração e eu pedi uma confirmação, e assim Ele fez. Que aqui fala, no capítulo de número 15, Jesus, Ele faz 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, da dracma perdida. E a terceira palavra, do filho pródigo. Aqui, o Jesus, Ele cita 3 tipos de parábolas, com 3 tipos de ocasiões diferentes, mas com o mesmo final. Aqui, a ovelha perdida, aonde ela sai, aonde ela se perde pelo caminho. A dracma, aonde se perde dentro da casa, e o filho que sai da casa por vontade própria. E Deus tocou o meu coração sobre estar ministrando sobre o filho pródigo. E aqui, uma certa feita, esse filho pródigo, ele vai até seu pai e ele pede tudo o que ele tinha. Ele pede o que ele tinha por parte, que possamos ver no versículo de número 12. Que está escrito assim: mas o jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens e que tenho direito. E ele dividiu-lhes e os seus haveres. Então, depois de poucos dias, o filho saiu. Eu não sei dizer o que o filho ele queria por sair. Talvez porque ele queria explorar o mundo lá fora. Ele queria ver o que o mundo tinha lá fora. Mas saiba de uma coisa: o que o mundo oferece não satisfaz o que você necessita. O que o mundo oferece não cobre o que Deus tem para te entregar. E assim esse jovem vai e ele visita ao mundo lá fora. Ele explora tudo o que ele poderia explorar, mas chega um momento que vem a pobreza, chega um momento que vem a dificuldade, chega um momento que vem a dor. Só que esse jovem, de começo, creio eu na minha conjectura, José, que ele vai procurar primeiramente aos amigos, ele vai procurar socorro aos amigos, ao dinheiro, a tudo que o mundo poderia oferecer. Mas não é isso que ele encontra. Quando ele vai em busca de amigos, os amigos não estão lá. Quando ele vai em busca de dinheiro, o dinheiro foi embora. Quando
pode salvar ele, que é o Pai que pode tirar ele dessa angústia, que é o Pai que pode entrar sobre a vida dele e fazer o mistério, e fazer o propósito. Tem gente que está vivendo dessa maneira, sente um vazio profundo sobre o seu coração e já não sabe aonde depositar esse vazio, não sabe aonde depositar essa ansiedade. Mas saiba de uma coisa: tem um Pai que está te esperando, tem um Pai que está te guardando. Você pode pensar que está sozinho, você pode pensar que está sem ninguém, mas o Pai lá em cima me trouxe aqui nessa noite de sexta-feira para te dizer: tem um Pai te esperando de braços abertos, e só você que crê, adore a Ele, exalte, porque Ele se faz presente nesse lugar. Talvez esse jovem, ele estava ansioso, estava com uma dor profunda sobre o seu coração. Ele estava com medo do que poderia por vir. Que possamos ver que ele estava numa situação tão triste que ele pedia, ele desejava a comida dos porcos. A comida dos porcos, o que a Bíblia quer dizer, o que Jesus nos quer dizer, é que ele desejava o que estava lá embaixo, o que estava sobre, a que nem ninguém queria desejar, que era um ato de tão miséria que nem mesmo que apenas dava para os porcos, mas ele queria, por estar numa situação de pobreza. Não estou falando só de pobreza financeira, estou falando de pobreza espiritual, estou falando de pobreza emocional, estou falando de pobreza de falta de alegria. E sabe de uma coisa: pobreza não se refere a você não ter dinheiro. Pobreza se refere ao estado permanente, o estado aonde você não consegue mudar de vida. E aqui ele se encontrava, ele achava que se encontrava neste estado, mas aí o Pai tem algo preparado. Este jovem, por ele estar assim, ele se sente sozinho, ele se sente como se ninguém pudesse ver ele, como se ninguém tivesse para ajudar ele. Amigos foram embora, parentes foram embora, não sobrou ninguém, apenas ele consigo mesmo. E possamos ver que, creio eu, que ele não se aguentava nem mesmo, pastor, ficar sozinho, porque tem muita gente que não consegue ficar sozinho consigo mesmo, por ter uma dor dentro do teu coração, por ter uma dor dentro da sua vida, ter uma dor com
mas por conta dos problemas. Tem gente que não consegue mais voltar para o Pai, porque não lembra dele, não lembra dos momentos. Mas eu vim aqui nessa noite para te lembrar todos os momentos que você teve com o Pai, todos os momentos quando você ficava com angústia e você se perguntava: meu Deus, o que será de mim? O Pai chegava, te dava um abraço e falava: eu estou contigo, não abandona, eu estou contigo. Quando você queria ser usado por Deus e pedia: Senhor, usa-me, Pai, usa-me, Senhor, para salvar, usa-me para curar, usa-me, Senhor, para falar a tua palavra. E você pedia ao Pai: Senhor, usa-me. E aí Ele te usou. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar desse Pai, esse Pai que não te abandonou, esse Pai que não te deixou, esse Pai que no momento de angústia estava com você. Ele ainda te espera e Ele ainda te guarda. Ele ainda tem te visto e Ele ainda te espera. Então não perca tempo, não deixe para depois. O Pai te aguarda. Lembra do tanto que você passou e do que Ele fez para a sua vida. Esse jovem, ele, quando veio o problema, quando veio a angústia, ele lembrou que tem um Pai. Ele lembrou que tem um Pai esperando por ele, que tem um Pai que está lá assentado na cadeira, esperando a cadeira que estava vazia, essa mesmo que está com o teu nome escrito, esperando você voltar. É essa cadeira que é o teu lugar. Teu lugar não é na cadeira lá fora, porque lá fora, quando oferecem a cadeira para você sentar, eles tiram ela e fazem você cair no chão. Mas aqui o Pai prepara uma cadeira para você. Ele tem uma cadeira preparada para você. E esse jovem lembra que ele tem um Pai. Só que ele não vai em busca de ser filho, ele vai em busca de ser servo. Vocês já repararam que o mesmo que fala para vocês pecar, que não vai dar em nada, é o mesmo que te julga depois? O mesmo diabo que ele fala para você: não tem nada não vai dar em nada não se preocupa não, ninguém vai saber. É o mesmo que fala: você é o pior de todos. É o mesmo que fala: você não é merecedor, sai agora. Então, irmãos, ele estava
suficiente, soro e de sobra. E eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei e irei para o meu pai. E ele disse: Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servos. Ele só queria ser mais um. Ele achava que ele só seria ser mais um como os outros. Mas saiba de uma coisa: você não é como os outros. Você não é servo. Você não é como qualquer um. Você é filho. E filho, ele continua sendo filho. Pastor, independente do que acontecer com seus filhos, eles vão continuar sendo seus filhos? Porque o pai, ele ama aos seus filhos. O pai, independente do que eles fizerem, ele não abandona os seus filhos. Independente do que eles falarem, eles não abandonam os seus filhos. Mas o porquê, Kevin? Porque eles são filhos. E como que você se torna um filho de Deus? Quando você veio aqui, aceitou a Ele. Quando você veio aqui e falou: Senhor, eu quero viver as tuas obras. Deus, você se tornou filho. E o lugar de filho é junto com o Pai. Mesmo ele querendo ser como os outros, o Pai tinha algo preparado. E no versículo de número 19, versículo de número 20, ele diz: E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai viu. O filho, ele ainda longe do caminho, ainda longe de estar na casa, o pai já tinha visto. O pai já estava vendo o filho. Você quer saber de uma coisa? Mesmo quando você estava lá longe, o pai já estava te aguardando. Mesmo quando você estava pensando em vir, o pai já estava te aguardando. Você pensou que você ia chegar aqui, ia ser tratado como um desgarrado, perdão a palavra. Você chegou aqui e pensou que não iria ter uma palavra de consolo, que só ia vir aqui, estar mais um culto e ir embora. Mas saiba de uma coisa: quando você estava pelo caminho, o pai já estava te esperando. Quando você estava vindo aqui na El Shaddai para adorar, o pai já estava te esperando de braços abertos. Deus me mandou aqui para te dizer: ele estava te esperando muito antes de você pensar em vir. Quando você pensou em se arrumar para vir para o culto, a cada roupa que você vestia, ele já estava te guardando e já estava falando: eu já tenho uma palavra para você, eu já tenho uma palavra
pai entregou foi um beijo. O filho, o jovem pensou que ia vir um apedrejamento, mas o que veio foi um beijo. Meu irmão, irmã, Deus não quer o seu mal. Deus não quer ver você sofrendo. Esse lugar que você está tirou muitas lágrimas suas. Esse lugar que você está te fez sofrer muito. Mas esse lugar não é o teu lugar. Esse lugar que você se encontra não é o teu lugar. Essas lágrimas que desciam sobre o seu rosto, que você orava, você pedia: Senhor, tira a minha vida. Pai, tira eu dessa dor. Eu não estou mais suportando. Senhor, não quero mais viver desse jeito. O Pai ele viu. E quando você pensava que ia vir perto, Ele te entrega um beijo. Um beijo. Um beijo. É amor que Ele sente por você. É amor que Ele tem por você, minha amiga. É amor que Ele tem por você, filho meu. Você não nasceu para viver aí. O seu lugar não é aí, mas é comigo. É comigo. E lembra, sempre quando vir essa dor, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, e eu os aliviarei. Essa dor que você sente não vai ser tirada lá fora, mas vai ser colocada sobre Jesus. Isso que você está sentindo, essa dor que você está passando, não vai sair pelas coisas lá fora, mas vai sair quando você deixar eu entrar dentro do teu coração. Você lembra quando eu tinha os momentos com você, que você sentia essas experiências comigo, e você orava, buscava, que você chegava a sentir a minha presença, mesmo quando ninguém via. Eu lembro disso, filha minha. Eu lembro disso, filho meu, cantando Santo Radará. Eu lembro de cada momento. Eu te aguardo e te espero, filha minha, filho meu. Eu tô te esperando. Vem, vem que eu tô te preparando com vestes novas. É vida nova, é vida nova, é experiências novas. Ah, meu Deus do céu,